Pessoal, eu quero contar um pouco da minha história para vocês. Lá de trás, lá da minha infância, até hoje não vai dar para contar porque é muito tempo, né? Mas quando eu era criança, a minha vida não foi tão fácil, porque assim, hoje eu tenho noção que não foi fácil. Naquele tempo não, eu era criança, criança não tem noção de perigo, não tem noção de necessidade, não tem noção de dificuldade dos pais, né? E meus pais eram pessoas da roça, que moravam na roça, trabalhavam na terra, e não era a terra deles, era a terra dos outros. Quando tinha aonde trabalhar, eles trabalhavam. Quando não tinha, também não tinha dinheiro. Comia o que a terra dava e carne. A carne vermelha, a carne de vaca, de boi, que a gente fala, lá se comia carne se fosse como eles matavam nas fazendas, nos sítios, né? Eles matavam. Às vezes aparecia carne, às vezes não. Às vezes eles comiam, eles caçavam, pegavam esses animais que pegam nas matas, né, que eles consomem, e eu comi muito disso. Eu lembro que comi cada bicho que hoje eu não tenho mais coragem. Se eu for comer hoje, não tenho coragem, porque naquele tempo era muito natural para mim. Eu lembro que uma vez apareceu um animal lá, eles chamavam de teu lá. Teu, era tipo um lagarto grande, gigante, sabe, bem grande mesmo. E juntou a vizinhança para matar esse tal desse lagarto. Eles não chamavam de lagarto, eles chamavam de teu. Hoje é que eu sei que deve ser um lagarto gigante. Aí mataram esse bicho, limparam, cozinharam, e foi um almoço naquele dia maravilhoso. Hoje, jamais eu teria coragem de comer. Graças a Deus, porque o tempo foi passando e eu morei na roça por muito tempo, quando eu era criança. Depois, eu não falei de onde eu vim, né, para vocês. Eu vim de Recife, de Pernambuco. Eu sou pernambucana, nasci no interior. Quando estava assim com uns 9, 10 anos, depois de todo esse processo de comer esses bichos todos que eu estou falando para vocês, comia aves, comia galinha, galinha natural, né? Mas esses outros bichos, quando não tinha galinha, quando não tinha carne de vaca vermelha, era difícil para a gente lá. E eu sei que a gente passou muita necessidade. Não passamos fome, muita fome, porque lá é um lugar onde tem mandioca, tem batata, tem inhame, né? Cará, lá é cará, o inhame já é mais raro. Tem essas raízes que as pessoas costumam comer, assim como o café da manhã. Às vezes, naquela época não tinha arroz como tem hoje. Hoje tem arroz em todo lugar, naquele tempo não tinha. Arroz era difícil lá. Eu via muito pouco arroz, muito pouco macarrão. Eu tinha que ir na cidade e só comprava quem tinha dinheiro. Minha mãe ficou com 3 filhos pequenos, sozinha, tinha que trabalhar, arrumar o que comer. E por aí foi. Eu morei um tempo na casa de uma madrinha, lá no interior, onde ela cuidou de mim por um tempo, mas também não foi muito tempo. Aí minha mãe resolveu mudar para Recife, que ela já tinha conhecimento lá em Recife de pessoas que podiam nos ajudar. E tinha uma irmã que já morava em Recife, trabalhava, e nós viemos morar numa casa que a minha irmã tinha. Aí, muito nova, eu comecei a trabalhar. Do quê? De babá. Uma criança cuidando de outra. Eram umas brigas medonhas que eu tinha com a menina com quem eu brincava, que eu era babá dela. Mas quando ela mexia comigo, o pau quebrava. E não dava certo. E os pais dela, só tinha ela, e ela era muito mimada. E eu, como era empregada, né? Eu tinha que maneirar um pouco. Aí quando foi um dia, eu arrumei uma confusão com essa menina me bateu, e eu, na hora, eu já
revidei, né? Peguei minhas coisas e falei, agora eu vou embora. Fui embora. Simplesmente fui embora. E eu sei que voltei para casa. E minha mãe, naquela necessidade, lavava roupa para fora. E não tinha água encanada também. Era naquele tempo que as mulheres pegavam água no chafariz, nos poços, que era para o gasto, né? Tomar banho, lavar roupa. E minha mãe era lavadeira. Ela lavava a roupa das pessoas, dos patrões dela, em casa. E eu ajudando minha mãe. E eu fui crescendo trabalhando, desde criança. Eu sempre trabalhei. E por aí a vida foi melhorando. Aí eu já cresci um pouco mais de 14 anos, já fui ser empregada doméstica. E como veio minha inspiração para a cozinha? Eu sempre gostei de fazer comida. Eu ficava olhando minha irmã cozinhando, porque ela era cozinheira mesmo. Cozinhava na casa dos ricos, fazia aquelas coisas maravilhosas. E eu ficava olhando e eu tinha vontade de aprender. Aí o que é que eu fiz um dia? Eu não sabia. Eu trabalhava de armadeira, trabalhava de babá. Aí quando foi um dia eu resolvi trabalhar de quê? De cozinheira, gente. Vê só o negócio. Arrumei um trabalho, fui falar com a mulher lá, e ela falou, você sabe cozinhar? Eu falei, sei. Eu sabia cozinhar arroz, feijão, assim, coisa simples, fazer uma carne, né? Porque lá eles usam muito a carne assada, coisa assim, cozida, simples. E aí ela falou, olha, estou precisando de uma pessoa para fazer a comida, porque eu saio de manhã, minhas filhas também, meu marido. Tem a moça que arruma a casa e eu quero uma pessoa para fazer a comida. Eu fui, comecei. Quando foi um certo dia, eu fazia o arroz, feijão, salada, essas coisas assim, simples, porque também era comida simples. Fazia um bolo, ela me dava receita, eu fazia o bolo. E um dia ela mandou fazer um bolo de camarão. Meu Deus, e agora? Como que faz esse bolo de camarão? É doce, é salgado, é o quê? Eu nunca tinha escutado falar em bolo de camarão. Aí eu falei para ela, me dá a receita. Você tem a receita? Ela falou, tem. Ela deixou a receita. Gente, eu fiz esse bolo de camarão. Vocês não imaginam como ficou gostoso. Eu fiquei orgulhosa naquele dia. Porque ela chegou e falou para mim, na hora do almoço, ela veio para casa, né? Que esse bolo de camarão era para o almoço. Aí ela chegou e falou, nossa, ficou muito bom o bolo de camarão. Eita, só foi a gota d'água para me animar mais ainda. Aí eu fiquei muito contente com aquilo. E continuei trabalhando. Eu continuei trabalhando como doméstica e vim para São Paulo. Vim morar em São Paulo, eu tinha 22 anos. Vim morar em São Paulo na casa de um casal que me trouxeram de lá, que estava precisando de uma pessoa para ficar com a criancinha, porque a patroa ia ia para o hospital e tinha que ficar alguém. E eles queriam uma pessoa conhecida, e eu vim. E fiquei muito tempo trabalhando com essa família. Eu sou grata a eles por isso, porque eu tinha vontade de vir para São Paulo, mas não tinha condições. Porque naquela época São Paulo era o sonho de todos. Hoje não. Hoje está muito difícil. As pessoas não, eu acho que não tem mais aquele sonho de vir para São Paulo. Mas naquela época para mim foi a hora. Eu não perdi tempo. E hoje eu estou aqui. Comecei a trabalhei, depois fui trabalhar em empresa. Trabalhei em empresa por muito tempo. Por fim, eu saí das empresas, casei, tive meus filhos e fui trabalhar em casa de família de novo. Saí das empresas e fui trabalhar em casa de família. E aí, por último, eu comecei a trabalhar com a família, que até hoje eu agradeço a Deus por eles, porque eles foram bênção, foi canal de bênção na minha vida, aquele povo. E até hoje eu ainda me comunico com eles. Aí eu me aposentei, hoje eu sou aposentada, e depois, o que eu vou fazer da vida? Comecei a inventar coisa. Aí fiz pão caseiro para vender, vendi muito pão caseiro, e depois
Comecei a fazer pano de prato, porque eu sempre faço, as pessoas me pedem, eu faço. E estou vendendo, é sempre algo que a gente faz para ganhar um dinheiro extra. Isso é muito bom e preenche a mente. Porque quando a gente chega a uma certa idade, não dá para a gente parar. E a situação financeira também não dá, né? A gente tem que fazer alguma coisa para acrescentar um pouco, né? E eu faço pão caseiro, faço pano de prato. E, por último, depois disso, inventei o quê? O canal, gente. Minha filha falando comigo aqui que eu não entendo nada de internet. Meus filhos, sim. E eles sempre me incentivam. E eu comecei, há uns 3 anos atrás, eu acho. Comecei, depois tive que parar, falta de tempo, da minha filha está me ajudando. Agora eu voltei de novo. E eu gosto de fazer isso que eu faço. Faço porque eu gosto, é uma coisa que eu gosto. Sabe, eu espero que esteja ajudando também as pessoas a ter uma renda, sabe? Porque tudo que a gente faz, eu costumo dizer que vender balinha na rua, no farol, a gente ganha dinheiro. É honesto, é digno. Porque a palavra de Deus fala que o homem que trabalha é digno do seu salário. Não importa o que você está fazendo. Se você está varrendo a rua, se você está limpando casa, se você está vendendo balinha no farol, fazendo seus paninhos de prato, fazendo uma unha, um cabelo, sabe? Lavando uma roupa, é digno, sabe? E eu sempre pensei assim. Eu nunca parei de trabalhar, eu sempre estive fazendo alguma coisa. E graças a Deus criei meus filhos com muita dificuldade também, porque eu casei. Meu casamento também não foi lá tão abençoado, né? Porque eu não soube escolher, porque a culpa é nossa, sabe? A gente acha porque é jovem, é bonitinha, é isso, é aquilo, e que tudo vai mudar. Às vezes vê coisa e acha que não, só foi aquela vez e daí por diante. Então, é bom a gente ver bem o que a gente procura na vida da gente. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida tranquila. Tenho meus filhos, tenho meus netos, estou fazendo o meu canal, estou feliz. E feliz porque eu tive um retorno nesse canal. Porque eu tive vocês que me assistem, vocês que dão o seu like, que se inscrevem no meu canal, sabe? Que comentam se está bom, se não está, e eu agradeço por isso. E eu quero que seja assim, porque toda crítica é para nos ajudar, que seja boa, que seja ruim. A gente viu onde é que nós estamos errando e vamos melhorar, né? E é assim que eu quero continuar. E eu espero que vocês também me gratifiquem com seus comentários, com seus likes, se inscrevendo no meu canal, porque para mim é muito bom. É muito bom, porque eu sei que eu estou sendo útil na vida de vocês, tá bom? Depois eu conto mais um pouco da minha história. Até o próximo vídeo, gente.